Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e mais uma vez uma análise de Tokyo. E depois de uma pausa aí de uma semana, estamos aqui de volta. Já tava com saudade de fazer esse tipo de vídeo. Espero que você também possa estar gostando e acompanhando aí toda semana aí os próximos lançamentos desse vídeo e de outros também. De qualquer forma, eu vou estar aqui analisando os mangás da Shonen Jump, como é que eles estão aí distribuídos na Tokyo. E já apoia o canal se você é novo aqui, se inscreve, deixa o like. E bora bater nossa meta de 1000 inscritos, que até o fim do ano nossa meta ainda tá correndo. Então, sem muita enrolação, bora para o vídeo. Capa da revista, essa semana tivemos Undead Luck, um especial de 3 anos que o mangá tá fazendo, então foi uma capa merecidíssima. O mangá também tá em um momento muito bom, apesar de não estar lendo esse arco atual, eu vejo muitos elogios aí que o mangá vem recebendo. Páginas coloridas tivemos Ao no Haku e Akane Banashi também para Yozakura Family. Mangás novatos tem Shigoku Sojusho e Fabricante 100. Em ato, Hunter x Hunter, Burn the Witch e Hooded Dragon ainda como sempre. Partindo agora para os mangás ranqueados, essa semana tivemos em último lugar o PPP, que é um mangá que vem tido alguns problemas em questão a posições de toques. Parece que pode estar chegando o momento dele, e espero estar errado, mas ele vem recebendo muitas posições baixas com bem mais frequências. Não sei o que pode ser o motivo, posso apostar eu que seja porque agora a Jump pode ter encontrado alguns outros mangás que têm um potencial maior para fazer sucesso. Tem, por exemplo, o que nosso Second Sai, que vem tido uma popularidade até boa. Então, com mangás novatos tendo um potencial maior do que PPP, pode ser que Angola Koen também possa ter um bom potencial, não sei ao certo. Mas são 4 mangás novos. Então, se pelo menos 2 deles, 1 ou 2, talvez um pouco mais, tem, por exemplo, o Jinkato Luna aqui também, de certa forma está fazendo um pouco de sucesso. Vai sair o volume 1, então a gente vai poder ver, entender como vai ser o destino dele, né, nas próximas semanas, se ele vai permanecer ou não. Mas com mangás novos fazendo sucesso, os mangás que já têm uma longa duração e não mostraram nenhum resultado, podem estar sendo deixados mais para trás. Algum deles pode ser o PPP. Espero eu estar errado, mas existe essa possibilidade. Acho que a Jump não vai querer apostar em um mangá, sendo que existem outros com potencial de crescerem mais rápido. Então, bora acompanhar nas próximas semanas para ver se vai realmente acontecer isso ou não. Já na 13ª posição tivemos Tokyo Demons, que apesar de eu ter gostado de certa forma em alguns aspectos do mangá, ele não é um mangá perfeito, ele falha em alguns muitos quesitos, mas estava achando até legal acompanhar ele. Ele não foi cancelado ainda e nem tem previsão de cancelamento, mas ele é um dos que tem mais chances de ser cancelado na próxima leva, por ter posições baixas. Até agora não foi lançado o volume 1, mas pelo que está aparecendo, pelo que eu já conheço de mangás que tem esse desempenho, provavelmente ele vai vender bem pouco e vai resultar realmente em um cancelamento. Mas até então nada foi falado, a gente não tem nenhuma base para falar sobre isso. A única base que nós temos é as posições de toques. Então, bora ver se vai realmente acontecer assim ou não. E agora na 12ª posição tem o próprio Jinkato Luna, que como eu falei, vai lançar o volume 1 e a gente vai poder analisar para saber se tem alguma chance dele permanecer na revista ou não. Eu tenho as minhas apostas que sim, mas em vez em quando fico meio pendente para lá e para cá. O mangá começou até bem em posições de toques, né, com posições mais medianas, mas depois do capítulo 10, 11, 12 por aí, ele começou a cair, ficar em posições mais baixas. Não sei se isso foi por conta dos novos mangás que foram introduzidos e a Jump resolveu botar eles um pouco mais para cima e deixar Jinkato Luna mais para trás. Eu acho que não, porque se Jinkato Luna, por ser já um mangá novato, tá fazendo um pouco de sucesso, o mais lógico seria colocar ele em posições melhores. Então, ele já ser jogado para baixo já deixa uma preocupação. Espero eu estar errado, mas vamos estar analisando as vendas dele no mês de fevereiro, quando for lançado, para saber qual o potencial dele. Na 11ª posição tivemos Black Clover, que apesar de ser um mangá bem popular, essa posição baixa acabou acontecendo, mas que não é preocupante. O mangá ele vai continuar a publicação, ele não tem chance de cancelamento, ele vai ficar até o fim, principalmente porque ele já está chegando no arco final. E agora com os novos mangás da Shonen Jump recebendo toques, né, recebendo as posições de toques, eu acho que é bem justo a Jump fazer essa intercalação, jogar alguns mangás que já são populares e não tem chance de cancelamento para baixo, e então colocar esses mangás mais para cima. Então a gente vai começar a ver talvez, né, alguns mangás um pouco mais populares recebendo uma posição um pouquinho mais baixa. Fiquem sabendo que Black Clover não tem nenhuma chance de cancelamento com essa posição baixa. Na 10ª posição temos o Mesh, que também está na mesma situação, apesar de não ser tão popular quanto o Black Clover, ele
não tem nenhuma chance de ser encerrado, um encerramento precoce, nem nada do tipo. Ele também vai continuar sendo publicado. Não tem mais do que falar de Meshle. Você que conhece o mangá, acompanha as toques, sabe qual é o nível de popularidade dele. Eu não estou acompanhando o arco atual. Algumas pessoas eu vi reclamando, outras nem tanto, mas de qualquer forma, deixa nos comentários o que você está achando da atuação, da história do Meshle atualmente. Se ele tá bom ou tá ruim, se vale a pena essa história aí acompanhar ainda. Eu tô meio atrasadão no mangá. E já na nona posição tivemos Kokusei Kazoku, que também poupa comentários, não tem nada muito relevante o que você falar sobre ele. Deixa nos comentários o que você acha de Kokusei Kazoku, porque em questão de popularidade ele deixa um pouco a desejar, pelo menos em questão de vendas. Está lançando o volume atual e as vendas dele estão praticamente a mesma coisa, sem colocar nem tirar, praticamente o mesmo nível de sempre, desde os primeiros volumes. E já na oitava posição tivemos Witchwatch, que sempre fica nessas posições mais medianas, às vezes quando recebe posições mais boas, e acho que teve um tempo que ele passou umas 3 semanas seguidas, ficando entre o top 5, o que pra mim é muito bom. Não que essa posição seja ruim também, né, mas o Witchwatch ele vem aos poucos mostrando um bom resultado, o que pra mim é bem positivo. Apesar de ser bem lento o crescimento dele, a gente consegue ver uma evolução dele. De resto, não tem nada de novo para se falar dele. Angoga Koen no Iroha recebeu aí a sua primeira toque, então vamos estar aí acompanhando para saber como é que tá o desempenho dele nas próximas semanas, se ele vai continuar bem ou se ele vai cair. Eu espero que ele continue em publicação. Eu gostei bastante da história, apesar do primeiro capítulo em si eu não ter gostado. O segundo capítulo teve mais cara de capítulo 1 do que o próprio capítulo 1. Posso falar isso depois. Eu pretendo sim fazer um resumo do capítulo do volume 1, tanto dele quanto dos outros mangás aí novatos. E eu acho que eu quero fazer isso com mais frequência no canal, resumos aí de volumes a volumes dos mangás. Então eu posso falar isso um pouquinho mais, essa é a minha opinião sobre Angoga Koen. Mas, tirando o capítulo 1, todos os outros capítulos teve uma média boa, pelo menos pra mim. Alguns um pouco melhores que outros, mas pelo menos melhor que o capítulo 1. O capítulo 1 acho que pra mim foi o único que eu não gostei. Isso é bem ruim, né? Levando primeiras impressões, um primeiro capítulo ele tem que ser o melhor, ou pelo menos ele tem que apresentar algo bom. Ele tem que apresentar algo bom, o que na minha opinião não foi. Mas de qualquer forma, o mangá recebeu pelo menos uma posição boa essa semana. E vamos ver se isso vai permanecer nas próximas semanas, aí pelo menos uns 3, 4, 5 semanas. Se ele vai conseguir uma boa média de posições. Então, de qualquer forma, vamos estar aqui pra gente analisar. Na sétima posição, Delícia Samurai, que é um outro mangá que não apresenta nada de novo em questão das vendas do volume. Tá saindo o volume 9 atualmente e ainda não conseguiu crescer ao mesmo nível que estava nos primeiros volumes, o que é bem decepcionante. E eu acho que, sinceramente, talvez ele nunca alcance esses números, a não ser com um hype do anime, e ainda fico em dúvida com isso, né? Eu acho que Delícia Samurai é um tipo de obra que pode dar certo, mas também pode ser um completo desastre. Um dos pontos que eu acho que pode dar certo para Delícia Samurai é porque ele é um mangá mais histórico. Ele traz referências históricas do Japão e tudo mais, algo que, por exemplo, Kimetsu no Yaiba trouxe. Eu acho que fez um pouco de sucesso Kimetsu no Yaiba no Japão por conta disso, as referências históricas e tudo mais. E apesar do Kimetsu ser um shonen de batalha, porradaria e tudo mais, ele tem essas referências aí que, pra mim, fizeram um pouco de diferença na popularidade dele. Tantas pessoas, por exemplo, chegaram até a visitar os pontos turísticos onde são apresentados na própria obra e tudo mais. E então, realmente, Kimetsu no Yaiba ele fez um pouco de sucesso por conta dessas referências históricas. Talvez Delícia Samurai faça sucesso por isso. Não vou dizer ao certo, porque não tem como saber também, né? Então, por isso, na minha opinião, vindo o anime de Delícia Samurai pode ser tanto um sucesso ou um fracasso total, porque, né, não importa o que a história traga, o que a história traga de referências históricas e tudo mais. Se a história em si não for boa, pra mim, não vale a pena nada, o mangá vai ser a mesma coisa. Então, enquanto não vem um anúncio de anime, o mangá ele vai continuar nessa luta aí para conseguir vender pelo menos o suficiente para se manter. E já na sexta posição, Boku no Boku, que depois de ficar recebendo bastante posições altas lá nos top 5, top 4, recebeu posição um pouquinho mais baixo. Para falar a verdade, foi diferença quase nenhuma, mas tá aqui Boku no Boku
recebendo uma boa atenção. Em questão de vendas, para mim continua a mesma coisa, popularidade também a mesma coisa, mas Boku to Boku é um mangá que pelo menos né, ele conseguiu um bom destaque. Eu acho que se o meu eu da época que o mangá estreou, eu não acreditaria que esse mangá conseguiu sobreviver todo esse tempo, ganhou uma adaptação em anime mais rápido que muitos outros mangás aí, como Yozakura Family, por exemplo. Mas o mangá tá em publicação, então pelo menos tem esse respeito aí por mim. Na quinta posição tivemos aqui Inoseki no Taisai, recebendo a sua segunda toque. Tá recebendo posições até boas, né, na verdade, mostrando que realmente, como eu já havia falado, parece que a Jump tá dando uma aposta mais para ele. E assim pode estar nascendo realmente um novo grande sucesso. Desde os primeiros capítulos, eu já percebi que ele foi bem falado e as pessoas gostaram bastante. Teve uma aceitação boa. Logicamente, pelo menos o que eu tô falando é o que eu vejo ao redor, né? Por exemplo, o Manga Plus, muita gente leu, mas talvez esse monte de leitura foi por conta, né, do nome do autor, que por ter feito uma obra já de sucesso. Então, muita coisa pode dar certo, muita coisa pode dar errado. Normalmente, autores que já fazem alguma coisa de sucesso, de certa forma, de início, tem um certo hype. Mas eu não sei se isso vai continuar com o tempo. Mas eu, por mim mesmo, falo que Inoseki no Taisai é uma boa obra e tem sim um grande potencial. Mas a gente vai ter que ver se realmente vai dar certo. Até então, eu vejo um bom desempenho dele e pode sim fazer um grande sucesso. Mas a gente vai continuar acompanhando. Semana que vem tem algo bem especial para ele, então acompanha no final para você ver. Já na quarta posição tivemos Boku no Hero, que continua no mesmo de sempre. Ele tá progredindo mais a sua história, indo para um final. Não sei ao certo quanto vai terminar, mas até onde eu sei, pode sim se encerrar esse ano. Então, bora acompanhar mais sobre essa história. Já abrindo o top 3, estamos na terceira posição, Jujutsu Kaisen, que não tenho muito o que falar sobre ele. Ele continua assim, fazendo um grande sucesso. Vai ser a segunda temporada do anime, então bora ficar na guarda. Na segunda posição, One Piece, que também é um outro aí que poupa comentários, que você já conhece o nível de popularidade dele. Então, outro aí que é um grande sucesso aí na revista. E na primeira posição, tivemos Sakamoto Days, que aos poucos não, agora vencido aos muitos, vamos dizer assim, que ele vem conseguindo conquistar espaço na revista. Acho que ele já conseguiu sim conquistar um bom espaço aí na revista, um bom destaque, tanto que ele recebe com bastante frequência ano passado e por certeza esse ano, boas posições aí no top 3, no top 2, então o mangá é um grande sucesso aí da revista. Só falta um anime, né, porque até agora não saiu nada, mas a gente vai estar aqui esperando qualquer anúncio, qualquer novidade, vou estar aqui para falar para vocês. Enfim, para semana que vem teremos a capa da revista da edição 9, o Mashley, páginas coloridas para Boku no Hero, para Boku to Boku e para Inoseki no Taisai. Enfim, deixe nos comentários o que você achou e o que você espera aí nas próximas semanas. De qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.